Nesse vídeo, ainda na estação público, eu vou te mostrar e a gente vai ver juntos a ferramenta chamada Google do Avatar. E eu sei que você talvez ache interessante essa palavra Google, Google do Avatar, né? E como você sabe, a palavra Google, ela significa nada mais que óculos. Então, a gente vai passar a compreender, graças a essa ferramenta, como é que o teu avatar ele enxerga o mundo através desses óculos. E muitas das vezes, as buscas que a gente faz no dia a dia, pode ser na internet, pode ser na vida presencial mesmo, fora da internet, a gente faz buscas, a gente pergunta coisas. E muitas das vezes são essas perguntas que vão mostrar para a gente quem realmente nós somos e onde nós estamos. Porque vamos combinar o seguinte: uma coisa é um pai de família fazer perguntas, ele provavelmente vai perguntar coisas diferentes do que um adolescente. Então, as perguntas, elas são maravilhosas porque elas vão informar para a gente onde que o teu avatar está. E se a gente parar para aproveitar as ferramentas, as diferentes fontes e plataformas que hoje em dia existem, você tem ferramentas e plataformas muito diversas, como o Google, o YouTube e assim por aí vai. Então, a gente vai conhecer a ferramenta Google do Avatar para a gente passar a compreender o que são essas coisas que o teu avatar busca, como ele busca e por que ele busca essas coisas. Então, vamos lá, mão na massa. Então, a ferramenta, ela chama-se Google do Avatar. E ela pergunta o seguinte: como o meu avatar procura informação na fonte? E o que significa isso da fonte? A fonte, ela é onde ele vai procurar essas informações. Pode ser, como eu já falei, no dia a dia, talvez ele vai numa biblioteca, talvez ele vai no Google, muito provavelmente ele vai no Google, talvez ele vai também no YouTube e por aí vai. A fonte, ela não necessariamente é relevante nesse momento. Tá certo? Então, continuando, como é que ele procura informação referente às suas atividades? Olha, as atividades que ele faz. Maiores desafios que a gente já passou por isso, você já deve ter algum domínio sobre quais são esses maiores desafios do teu avatar e também sobre o destino desejado. E veja bem, a gente então vai procurar entender como é que ele procura informação sobre atividades, maiores desafios e destino desejado. E você já esteve aqui comigo trilhando essa jornada e você acho que já percebeu que no final de contas tudo é uma coisa só, né? Então, atividades, maior desafio, destino desejado, no final de contas a gente percebe que tudo é uma coisa só. Mas temos essa ferramenta, então vamos utilizar ela. Então, muito bem. A gente tem 3 diferentes categorias de atividades, como você já sabe. Nós temos as atividades assertivas, nós temos as atividades problemáticas e nós temos, finalmente, as atividades desconhecidas. Então, vamos na ordem. As atividades assertivas, como é que você precisa ir preenchendo, ir utilizando essa ferramenta? Você precisa se perguntar como é, ou se você já sabe, e simplesmente preencher essa ferramenta e colocar, olha só, o meu avatar, ele pergunta dessa forma aqui, na internet, por exemplo. Ele procura como melhorar, e ele coloca aqui, atividade. Por exemplo, como melhorar o estudo em casa, por exemplo. Ele pode procurar isso, se esse for o caso. Né? A gente já viu alguns exemplos durante essa nossa jornada juntos e a gente chegou a falar de um carinha que tinha o objetivo, o destino, né, desejado de se graduar da universidade. Então, provavelmente, ele, nessa assertividade que ele já tem, porque ele já estuda em casa, ele procura na fonte como melhorar o estudo em casa. E está certo, porque ele quer chegar onde ele quer chegar.
Tá certo? Então aqui você vai preenchendo e muitas das vezes, aí fica a dica, muitas das vezes a frase ela vai começar dessa maneira aqui, como melhorar e a atividade. E aí você pensa, qual é a atividade do teu avatar? Muitas vezes essa é a maneira que ele vai procurar a informação quando a gente está falando em atividades assertivas. Beleza? Então, vamos para a próxima categoria. Não se antes eu te mencionar que você tem espaço aqui para colocar muitas atividades. Isso está muito tranquilo. Você pode ir preenchendo sem problema nenhum. Certo? Eu quero te falar que quanto mais informação você possua sobre o seu avatar, melhor você vai conhecer ele e melhor o serviço ou produto que você vai oferecer vai ser. Então, vamos fortalecer mais isso. As atividades problemáticas, elas fazem referência a, você já sabe, né? Aquelas atividades que ele realiza que não necessariamente levam o teu avatar para o ponto B, para o destino desejado, certo? Então, uma atividade problemática normalmente seria procurada dessa maneira: como evitar ou deixar ou como sair de uma atividade. Por exemplo, como evitar comer doces, né? Um exemplo que me vem à cabeça nesse momento. Talvez essa atividade seja relevante no estudo que você está fazendo do seu avatar, tá? Porque talvez, vamos dizer assim, ele quer emagrecer e ele procura informação de como evitar comer doces, porque por aí ele sabe que isso é um problema, só que ele não necessariamente conhece uma solução. Certo? E assim por diante, você vai colocando aqui como evitar, como, por exemplo, vamos colocar mais um, como evitar ser demitido. Por exemplo, lembra que a gente chegou a mencionar o carinha que já tinha tido vários empregos, já tinha sido demitido várias vezes? Nós nos colocamos nesse caso de entender que essa pessoa ele já tinha sido demitido várias vezes e por isso procurava emprego, certo? Então, aí você vai preenchendo aqui, tá? Você pode colocar dos diversos tipos, como deixar de ser tímido, por exemplo. Provavelmente existem pessoas que vão procurar dessa maneira, tá? E a gente vai para a seguinte categoria. Mesma coisa, quanto mais informação você colocar, melhor fica para você, tá certo? Então, vamos lá na seguinte. Atividades desconhecidas. Só lembrando, as atividades desconhecidas são todas aquelas que o teu avatar nem imagina que existe. Não sabe que essa maneira de fazer as coisas existe. E se ele não sabe que existe uma maneira de fazer as coisas, isso quer dizer que ele não vai pesquisar por uma atividade desconhecida, porque eu não consigo pesquisar por algo que não conheço. Não com uma atividade. Eu não posso colocar como atividade se eu não sei que existe essa atividade. Faz sentido? Então, como é que a gente vai ir agindo com essa categoria aqui? A gente não vai perguntar sobre atividades, mas a gente vai perguntar sobre ter, sobre alcançar. Por exemplo, como ter ou como chegar a se graduar da universidade, por exemplo. Olha, interessante. O teu avatar provavelmente ele procura informação, tá? Porque a gente está falando disso agora. Como é que ele procura informação? Só que a gente está se perguntando agora como ele procura informação daquela categoria de atividades desconhecidas. Tá? Então, é uma combinação entre o teu olhar como empreendedor com as atividades desconhecidas e o olhar do avatar com como ele procura essa informação. Então, essa combinação é muito rica, porque você passa a compreender como é que ele procura as coisas, tá? E você consegue conhecê-lo melhor. Ou também, ele pode procurar informação utilizando os maiores desafios, por exemplo, como fazer networking.
Lembra que a gente chegou a falar que esse poderia ser considerado um grande desafio do teu avatar? Nesse exemplo que a gente deu, pode ser outro, tá? A ideia é eu conseguir te dar exemplos e você fazer aí o seu dever de casa, você utilizar a sua imaginação, o seu intelecto e o mais importante, você focar no avatar que faz sentido para você. Então, tem um outro aí, como captar clientes, que corresponde a quê? Corresponde ao maior desafio, né? Se você lembrar, a gente chegou a falar desse maior desafio. No caso, eu vivo isso. Os meus clientes, eles têm esse desafio de captar clientes, certo? Então, eles procuram informação dessa maneira, na internet, no dia a dia, eles se perguntam isso, certo? E também você pode formular uma pergunta, tá? Com relação ao destino desejado. Então, por exemplo, como ser milionário? Milionário. Acho. Caramba, como se escreve isso? Enfim, como ser rico? Vamos trocar por rico. Me pegou o português aí. Como ser rico? Isso tem relação com o destino desejado, tá? Como ser rico. Então, muito provavelmente uma pessoa procura dessa maneira, certo? Então, resumindo, você vai, com essa ferramenta, descobrir como o seu avatar procura informações na fonte referente às suas atividades, maiores desafios e destino desejado, de forma que você consiga preencher as atividades assertivas, as atividades problemáticas, as atividades desconhecidas. E olha só, você vai ter essa informação organizada, então qualquer um que quiser te ajudar, você vai conseguir apresentar para essa pessoa, olha, essas são as atividades que eu encontrei, que eu observei, e são essas atividades que eu quero ajudar o meu avatar a que ele tenha uma qualidade de vida melhor, a que ele possa crescer, a que ele possa atingir o que ele quer atingir. Show de bola? Então, nesse vídeo eu te mostrei a ferramenta Google do Avatar para você conseguir se conectar da melhor maneira possível com o seu avatar. E lembrando, é o seu avatar. Então, você precisa se colocar nos sapatos dele e começar a imaginar e também, por que não, procurar informação, pesquisar, seja na internet, seja fora da internet, como é que ele procura informação, como é que ele pergunta em relação às atividades que ele já faz, aos maiores desafios que ele já tem e ao destino desejado que ele almeja alcançar. Vai lá na ferramenta, utiliza ela e eu te vejo no próximo vídeo.